Oiê, tudo bom, gente? Que saudades de fazer esse programa. Nas últimas semanas a gente teve alguns problemas técnicos, né? Vamos combinar que os últimos 30 dias foram dias, né, no mínimo alucinantes, né? O país deu uma reviravolta e aí nós não ficamos imunes a isso, mas nós estamos aqui de volta hoje para gravar o Porquê Feminista, que, como você já sabe, é o nosso programa feito por ativistas e para ativistas. A ideia aqui é abordar diversos temas, em primeiro lugar, desde temas mais comportamentais, aqueles que a gente vê lá nas redes sociais, até aqueles que a gente vê da macropolítica, desse cenário político que cada dia mais invade as nossas casas, todos os dias, quer queira, quer não, né? E inclusive, também, uma das ideias do nosso programa aqui é a gente comprovar, para quem quiser ver, que a gente tem mulheres inteligentíssimas que podem falar sobre todos os temas da conjuntura. Então, não tem essa de que só traz mulher para falar de tema de mulher. Não! Né? Uma das ideias desse programa e daquelas, na verdade, que pensaram esse programa foi justamente fazê-lo para comprovar que existe mulher e que as mulheres não precisam ficar só focadas nos temas de mulheres, mas que a gente pode e deve falar sobre todos os temas do Brasil. E hoje eu quero chamar sua atenção, porque hoje a convidada é para mim uma honra, uma grande referência minha, pessoal mesmo. E ela vai contar um pouco pra gente sobre a história do Núcleo de Consciência Negra na USP, que é a Jupiara, fundadora do Núcleo de Consciência Negra. Muito obrigada por você estar aqui com a gente, Ju. Eu é que agradeço, Isa. É um grande prazer poder vir aqui conversar com você ou com o seu público. Gente, a gente vê cada vez mais a importância, né? E acho que a Jupiara é, para mim, hoje, na esquerda brasileira, uma das mulheres que melhor aborda, né? É que eu tô aqui falando porque realmente é uma referência pessoal minha, tá? Então não é puxando sardinha, não. Mas a gente vê que como cada vez mais é central no Brasil debater políticas de reparação, né? E o Núcleo de Consciência Negra na USP é um espaço que vem sendo a referência para o Brasil e para São Paulo. É um dos polos mesmo, né? Para quem é de São Paulo, você deve saber que o Núcleo de Consciência Negra na USP, ele é um dos polos de organização do movimento negro, né? Enfim, teve um papel determinante na elaboração, na formulação das políticas que hoje a gente vê que cada vez mais começam a avançar. Antes de abordar esses temas com a Ju aqui, eu queria perguntar um pouco, porque é isso, nós estamos aqui com uma das grandes referências do movimento negro no Brasil. Então eu queria perguntar um pouco como é que foi sua trajetória, como foi que você, uma mulher negra, se identificou, começou a se identificar pelas ideias de esquerda, como é que foi e como é que você enxerga, quais foram os desafios para você enquanto uma mulher negra, né? Enfim, traçar a sua trajetória na esquerda brasileira, que a gente sabe que se até hoje ainda tem problemas com machismo e o racismo, né? A gente sabe que em outros momentos pode ter sido até pior, né, Jupe? Então, enfim, como é que foi esse primeiro momento de identificação e quais você diria que foram alguns dos obstáculos que você passou e que uma mulher negra geralmente passa na esquerda? Isa, é pra falar mesmo, viu? Que aqui a gente não tem medo de falar nada. Eu tenho o hábito de dizer que eu sou militante do movimento negro desde o ventre da minha mãe. Meu pai era um negro baiano, comunista, militar, ele era um recrutador, e meu pai militava no movimento negro, né? Então, quer dizer, na minha casa a gente nasceu escutando e praticando o que deveria ser os negros na sociedade brasileira. Mas como a questão de raça não está desvinculada da questão de classe, eu fui para o movimento estudantil. Eu sou carioca,
né? Então, militei no movimento estudantil na década de 70, né? E veio para São Paulo na década de 80 com uma tarefa que era de discutir na universidade mais racista desse país um olhar negro na educação, saindo da discussão da academia, onde nós éramos objeto de estudo e não sujeito da história. Então, em 1987, eu procuro a ADUSP, que é a Associação dos Docentes da USP, e naquele momento tive o privilégio de lá ter um professor que era negro, professor Henrique Cunha Júnior, um engenheiro. Aí procurei o DCE, outro privilégio, lá tinha um estudante, o Wilson Honório, e procurei a APG, e lá tinha um outro estudante, Luiz Carlos dos Santos. Então, eu, naquele tempo, estava no Sindicato dos Trabalhadores da USP. Conseguimos nos reunir e eu tinha a ideia que nós tínhamos que fundar algum órgão para poder fazer o embate nas relações de trabalho naquele momento, aonde todas as questões que eram levadas ao sindicato, ela era encarada como uma questão trabalhista, quando eu dizia que era uma perseguição racista. E como nunca se discute raça e classe, não se discutia na época, porque discutir a questão do racismo era dividir a classe trabalhadora. Nós conseguimos fundar o núcleo e começar um trabalho que desse conta dessas questões. E aí, mas para além disso também, você também, como a Jupiara falou, né, enfim, que eu acho que é uma marca muito grande, pelo menos eu que já ouvi você em várias questões, é essa que eu acho que é quem eu pessoalmente já ouvi que faz melhor essa relação da interseccionalidade. A tua trajetória também expressa isso, né? Você foi parte parte dos trabalhadores, né? E aí o que eu queria te perguntar é assim, nessa trajetória que você é do movimento negro, mas uma mulher, e eu falo isso porque enquanto mulher também na esquerda e na nossa trajetória política, a gente tem que enfrentar muitas coisas. Para você, enquanto mulher negra na esquerda brasileira, né? Quais foram os principais obstáculos e desafios que você teve que enfrentar? São muitos, né? Começam, né, porque nós estamos na esquerda, que nós não sejamos machistas, que nós não sejamos racistas. É uma luta cotidiana que você faz pelo processo de reeducação. Como estamos numa sociedade que ela é patriarcal, que ela é homofóbica, que ela é racista, você tem essas coisas todas introjetadas dentro de você. Eu tenho o privilégio de dizer, não sou as estrelas, mas sou uma das pessoas que ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores. Então eu acho que essa trajetória de trazer para dentro do Partido dos Trabalhadores, enquanto uma jovem negra, mulher, a discussão étnica-racial, ela foi fundamental para a gente repensar qual é o projeto de nação que nós queríamos naquele momento. Que não era só um projeto que desse conta da luta de classe, mas também que era um projeto que desse conta da diversidade étnica e das opressões dentro do país. Então, naquele momento, né, a gente conseguiu chamar diversas discussões e aí surge os negros do PT, né? E a gente começa a formular e apresentar proposta para os congressos, para a direção do partido e construir pela base do partido uma discussão que pudesse efetivamente abrir entre todos os militantes brancos, amarelos, vermelhos, né, negros,
um debate que ele trouxesse um pouco mais de fraternidade para dentro do partido, né? Então, não eram só os tarefeiros negros. Nós éramos também os negros que elaboravam e que pensavam um projeto de nação que não era eurocêntrico só e que não era machista só, patriarcal só, mas que desse conta efetivamente da realidade do povo brasileiro. Jupe, você mencionou aqui, até a gente estava conversando aqui antes, né? Enfim, e para além disso, isso é público e notório, né? Na história do Núcleo de Consciência Negra, essa ideia, o quanto que esse espaço foi fundamental para pautar as políticas de reparação. Eu queria que você explicasse, pensando que quem está vendo a gente não sabe o que é as políticas de reparação e por que elas são necessárias. Deve tentar se dar assim, uma breve introdução para a gente, se for possível. Tá bom. A gente discute, como vem falando, discutimos a questão das relações de trabalho. Mas isso só não bastava. A universidade, ela começava a se terceirizar em 1989. Então, ela tinha uma série de empresas terceirizadas já dentro da universidade. E para nós era fundamental qualificar aqueles trabalhadores. Nós abrimos um curso de educação para jovens e adultos e na década de 90 nós fundamos o Núcleo de Consciência Negra. Já com o olhar que aquilo também só não bastava. Era fundamental fazer a disputa do conhecimento e do saber a partir da nossa ótica, portanto, formar jovens negros, prepará-los para entrar na universidade, para formá-lo, para que a partir da nossa visão a gente pudesse formular política. A política de educação, o pensar a saúde, o pensar a justiça brasileira, o pensar o Estado brasileiro na sua plenitude. Com isso, nós começamos a discutir e montamos um programa de reparações para o país. Este programa de reparações para o país, ele previa uma indenização do Estado de $106 mil a cada descendente de africano no solo brasileiro. Ele previa políticas na área de direito, então o Estatuto da Igualdade Racial, eles também está nesse bojo. Ele previa o dar conhecimento da história do povo africano, tanto em solo africano como no solo brasileiro, que nós chamamos de diáspora, seja aqui em outro lugar. Pensar a questão cultural, pensar a questão do urbanismo, pensar a economia do país, pensar políticas para o país. Quando a gente faz isso, a gente foi almoçar no Maxud Plaza. E a gente tínhamos conversado com um grupo de estudantes da Faculdade de Direito para saber como que eles faziam o seu almoço do dia 11 de agosto. E pegamos todas as informações, fomos ao Maxud, comemos bem, não bebemos nada e falamos que aquela conta estava paga pelos anos que os nossos ancestrais trabalharam de graça para essa elite escravista do país. E isso, claro, gerou-se uma confusão. Vem polícia, a gente conseguiu evadir do local e foi feito um grande lançamento a nível nacional e internacional, porque isso ganhou repercussão internacional, que um bando de negros vai ao Maxud Plaza, dá o calote e diz que isso está na conta dos antepassados. Eu estou colocando isso porque isso é muito fundamental, porque
essa disputa que a gente fez para poder ganhar uma parte de inserção na mídia foi para lançar o projeto de reparações. E a partir daí, nós rodamos o país inteiro fazendo essa discussão. Incompreendido, muitas vezes, até pelo próprio movimento negro, que achava que nós éramos um grupo de pretinho elitizado, que a gente não tinha nada de elitizado, e que a gente queria formar um grupo de negros elitista no país para melhorar a vida de pouco. E eu discutia com eles que eles não entenderam qual era o projeto. Entendi. Porque quando você tem um projeto que você empodera um segmento, que ele toma na sua mão a sua história, este conhecimento, este saber vai nos levar a disputar o poder num outro patamar. E tudo bem, levou-se algumas décadas, mas hoje nós temos a Lei 10.639, nós temos o Estatuto da Igualdade, nós temos a lei... Que ano que foi isso, Jupi, do Maxud Plaza? Do Maxud Plaza foi em 94. 94. 94. E aí, desde então... E aí, enfim, o núcleo já tinha sido... Certo? Já tinha sido fundado. Em 87. Em 87. Em 94, vocês têm essa ação que dá essa pulverizada, que dá essa visibilidade em âmbito internacional, inclusive. E você começa a rodar o país. E você, quando você rodava o país, você mencionou aí durante a sua fala que você teve, inclusive, dificuldade com o próprio movimento negro. E é uma coisa que a gente escuta, eu acho que hoje com muito menos força, mas é uma coisa que a gente ainda escuta na esquerda brasileira, né? Tem gente que não fala, mas tem gente que pensa só, né? Então, pra você, que pensa ainda isso... eu queria, Ju, que você dialogasse com essas pessoas, né, que pensam que essas políticas de reparação, elas, na verdade, são as chamadas, né, isso é gente da esquerda, gente legal, né, a gente não tem problema em dialogar, mas é preciso superar, né, esse tipo de concepção. Agora, que é a ideia do divisionismo mesmo, né, que essas pessoas, e tem uma parte da esquerda que ainda acha que política de reparação, com as cotas raciais, por exemplo, elas são a política que divide a classe trabalhadora, né? Enfim, eu particularmente discordo, acho isso uma besteira, mas eu queria te pedir um pouco para você, enfim, como é que você lidou com isso? Como é que você sempre respondeu a esse tipo de indagação? Olha, eu era mais radicalzinha. Então eu sempre falava pro pessoal, por que vocês não vão lá e não dizem isso para os judeus? Porque os judeus tiveram reparações referente ao Holocausto. Uhum. Eles tiveram recursos monetários, eles tiveram terras colocadas para eles, e ninguém chorou, e ninguém disse que isso daí dividiria a classe, ou que isso daí era uma benesse. Uhum, não, eles sofreram um crime do Estado. Uhum. E o Estado assim o reparou. Bom, o povo negro brasileiro, os africanos, sofreram o Holocausto. Aquilo. Além dos trabalhos forçados, nós fomos assassinados ao longo desses anos. E não foram poucos. Não, foram... práticas de tortura... Eu acho que é possível dizer hoje, acho que é possível e é preciso dizer. Enfim, sem entrar na lógica do que é pior, né? Assim, mas é importante até dizer que a escravidão, ela foi o pior crime da humanidade já cometido, né? Porque a gente vê muito a produção da mídia e da indústria cinematográfica voltada muito especificamente para o momento do Holocausto, que foi uma tragédia. Cruz credo repetir isso em algum momento na história da humanidade, né? Mas o fato é que parece que a escravidão ela nunca foi colocada num patamar igual, né? Não é. Porque quem detém
a mídia, quem detém o poder financeiro, quem detém o poder econômico, quem detém o poder das informações, não coloca no mesmo pé, porque suas famílias participaram disso. E aí a gente tem que, se vamos discutir política, vamos fazer isso direitinho, abertinho. Então, claro, como eu sou judia, como eu sou não sei o que, eu participei de um processo, meus antepassados participaram do processo escravocrata brasileiro ou em qualquer outro lugar do mundo. Né? Mas como eles são pretos, não tem alma, não tem Deus, portanto, os padres podiam autorizar o aborto nas negras, né? E etc. Mas agora não, agora nós somos um povo mais civilizado, mas nós sofremos e eles nem tanto. Eu faço esse debate com essa tranquilidade porque a gente tem que entender que o Estado brasileiro, ele tem uma participação até hoje do escravismo, né? E querem manter o povo negro, o trabalhador negro brasileiro, como escravos. Por outro lado, a gente tem que entender que se no período que fomos trazidos para cá, nós detínhamos o conhecimento e o saber, nós fomos alijados desse processo. E quando somos alijados desse processo, nós nos pautamos pelo conhecimento branco. Então, quer dizer, hoje eu vejo um pobre preto dizendo eu não quero esmola do Estado. Hoje eu vejo um pobre preto dizendo esse SUS, essa porcaria eu não quero. Porque ele não detém a informação. Ele não vê que o melhor modelo de saúde do mundo é o Sistema Único de Saúde. Que o Estado brasileiro, os governantes, não o mantêm, porque não interessa para eles ter um sistema de saúde que discute o modelo de Estado que nós temos hoje. Portanto, como que você vai poder encher os bolsos do Einstein, da Beneficência Portuguesa, do Hospital Israelita, do japonês, todos os hospitais particulares que têm lá os seus méritos, mas quando você sofre um acidente na rua, você vai para o HC, aí depois você vai fazer hotelaria nesses hospitais. O que eu chamo de hotelaria, ficar no quarto, bater mais cheio. Mas todos os primeiros exames caros, pesados, são feitos nesse hospital público, para depois você ir para um hospital privado. Eu estou colocando essas questões porque é uma disputa que ela é desigual. Porque nós continuarmos para onde estamos indo, com 20 anos de congelamento de recursos para a saúde, para a educação, nós vamos voltar às Santas Casas de Misericórdia, aonde os pobres eram despejados lá, e vamos voltar aos médicos de família, aos grandes conglomeradinhos para atender as elites. E os pobres têm que saber que eles não cabem nesse projeto. É só olhar o quanto custa um plano de saúde para ver se um assalariado terá condição. Então, quando a gente fez o modelo de saúde, a gente fez dentro de um sistema que estava por nós pautado, da reforma sanitária, do modelo do SUS, que cabe todos nós trabalhadores negros. Quando a gente pensou na Lei 10.639, isso daí não é privilégio nosso, nós temos que saber que antes de nós passou Abdias do Nascimento, passou Correia Leite, o Abdias do Nascimento com o Teatro Experimental do Negro, com a Educação para Negra, Correia Leite, com a Frente Negra Brasileira e com o processo de formação para negro. Eu tenho o hábito de dizer que eu não quero
só uma universidade para preto. Eu quero mesclar essas diversas culturas para que a gente tenha uma cultura brasileira. Mas quero que a cultura africana ela seja difundida dentro do Brasil. Se você pode divulgar a cultura anglo-saxônica, europeia, a grega, e todo mundo tem a obrigatoriedade de aprender, por que você não pautar a cultura africana que deu parâmetro para todas essas outras culturas? Isso é até democracia, né? Isso é assim, né? Porque parece para muita gente que escuta esse tipo de coisa que a gente está debatendo aqui, parece que é um discurso, nossa, revolucionário, terrorista, bolivariano, subversivo. É bem reformista. É bem reformista. Não avança em muita coisa. Mas ainda assim é estrutural, né? É estrutural, porque quando você tem... E acho que isso é muito interessante, porque a gente tem muito, enfim, de um lado, dentro da esquerda, a gente tem essas pessoas que falam, não, vai dividir a classe trabalhadora. Aí tem a outra parte, que são as pessoas da direita, que falam que isso daí é uma vitimização histórica, né? E acho que quando a Jupi fala e conceitua o que são as políticas de reparação, isso na verdade o que a gente está falando é de avanços democráticos, civis, né? De convivência básicas, né? Porque as pessoas não têm muito essa noção, né? Mas, por exemplo, enfim, dá um exemplo para você que está assistindo. Enfim, mas coisas que não se tem noção e que estão presentes até no nosso cotidiano. Não sei se você vai concordar comigo. Mas uma pessoa branca, ela sabe exatamente de que país a família dela veio, né? Uma pessoa branca, ela sabe exatamente, não, minha família vem da Itália, não, minha família vem de não sei onde, né? Esse direito, que é um direito à sua história, ele é negado. E isso é o direito à existência. E o direito à existência, para mim, é o primeiro direito da democracia. É o direito de existir. Depois disso vem os direitos políticos, depois disso vem os direitos de voz, manifestação e tal. Então, eu acho que isso é uma coisa que precisa ficar muito claro, né? Porque hoje as pessoas, elas querem dividir com esse discurso de ódio de Bolsonaro, desses setores horrorosos aí, desses neofascistas mesmo. A gente vê cada vez mais que querem realmente emplacar a ideia de que esse discurso são discursos altamente, né, subversivos e tal. E a gente quer muito mais do que isso, né, Ju? Isso daí é só o começo, não é não? Eu acho, Isa, que nós estamos vivendo num momento que todo um processo de luta que nasce desde o momento que somos trazidos à força para cá, que os negros resistiram, nós não fomos domesticados porque resistimos até o último momento. Nós estamos fazendo uma disputa por dentro do sistema. Nós não estamos pregando a revolução. Quando eu falo num projeto de reparações, eu estou falando num projeto extremamente conservador, nada revolucionário. Mas estou querendo, dentro do que está aí na legislação, colocar as coisas nos seus devidos lugares. Eu não sou objeto, eu sou sujeito da história. Para ser sujeito da história, eu preciso garantir direitos civis para esta população. O Estado nos extermina, e eu estou dizendo que o Estado não pode mais nos exterminar. Não estou pegando em armas para me contrapor ao Estado. Estou procurando, por dentro da lei, modificar o Estado. Agora, infelizmente, nós temos uma direita burra, incompetente, porque o momento que você dá aos trabalhadores, à população negra brasileira, os direitos civis, condições de viver, acesso à sua história,
que a África não é país, a África é um continente com diversos países, que a gente começa a ter o conhecimento de nós enquanto sujeito. Você não melhora a minha vida só. Melhora de tudo. Você melhora a vida de todo mundo, principalmente dessa elite. Isso daí é xingar as elites, né? Mas este monte de encosto que está nas tetas do país até hoje. Então, quando eu faço esse debate de forma tranquila e aberta e digo que quem é elite pensaria na sua tranquilidade e na tranquilidade de outrem, porque a partir daí você asseguraria o futuro dos seus descendentes. Sim, dá para se pensar, desculpa, que as políticas de reparação, elas são quase uma etapa necessária para o próprio liberalismo, né? Infelizmente é isso, né? Por Enfim. isso que eu falo, é bem reformista. mas ao mesmo tempo não é, né? Ao mesmo tempo não. É do ponto de vista do programa em abstrato, mas ao mesmo tempo do ponto de vista do que é a conjuntura, que aí eu acho que seria até legal você falar isso. Da onde vem essa elite? A gente nunca, no Brasil, a gente nunca teve, como nos Estados Unidos, uma guerra civil, né? Entre a elite mais oligárquica, aristocrática, né, do Sul, contra a elite liberal, né, enfim, que queria avançar para um capitalismo de mercado, né, para um processo de globalização e tal. A gente nunca teve esse processo no Brasil, né? Muito pelo contrário. Aqui foi uma grande coalizão de oligarcas, né? De oligarcas que estão no poder até hoje, né? E essa é uma elite que até hoje não superou o fim da escravidão. Não superou inclusive hoje nesse discurso, eu não sei o que você acha, a gente até tá fugindo um pouquinho do assunto aqui, daqui a pouco eu vou voltar, mas eu queria te fazer essa pergunta porque eu acho que nesse discurso antipetista que a gente vê hoje muito, é um discurso muito antipovo e é um discurso que tem uma natureza que e não é só antipetista, anti-esquerdista, enfim, tudo antilulista, enfim, mas é um discurso que ele tem um viés, assim, que deixa muito claro quem é a elite no Brasil, né? Que é essa elite meio aristocrata, eu acho que ainda não superou o fim da escravidão. Pra te falar aqui, te mandaram um beijo, falaram que você é ótima, a Flor Versosa. Te mandaram um beijo também de BH, mandaram boa tarde pra gente, mandaram parabéns pra nós duas. Parabéns, queridas, a vossas outras. Bom, mandaram muitos parabéns aqui. Muito obrigada, gente. Continue acompanhando, ela é maravilhosa mesmo. Assim, Isa, vamos colocar de maneira que a gente nunca desnuda o que é essa elite que está aqui, né? Que o pessoal chama de elite e eu estou abrindo mão de chamá-los de elite. O que veio para o Brasil de Portugal foi a escória. E a gente tem que ter isso claro. Verdade. E a escória como escória se perpetuou no Brasil, saqueando terra, matando índio, escravizando negro, se apropriando de bens que não era seu, se apropriando-se das riquezas minerais como diamante, esmeralda, rubi, sustentando sustentando a nobreza inglesa, né? Portugal recebia nossas riquezas, Portugal mandava para a Inglaterra essa riqueza. Então, esta discussão, para você poder se manter aqui, já que você tinha que sustentar a Inglaterra e Portugal, então o que fazia os que compraram os títulos de nobreza aqui? Porque nenhum deles era um nobre. Eles compraram títulos de nobreza de Portugal, né? Então o que eles fazem com isso? Eles têm que simplesmente continuar explorando o trabalho
dos escravos, dos trabalhadores escravizados e roubando de Portugal também. Eles tiravam da terra, pouco repassava para Portugal, para poder manter um estilo de vida. Então, daí nós podemos ver como que está hoje nossos governantes, fazendo o processo do início do Brasil colônia, roubando. Agora, só para a gente ver quem dá lá um enter no Google e ver quem é as famílias, tanto que estão no judiciário como que estão como são os ministros. herdeiros políticos, não à toa, assim, a gente pode pegar alguns exemplos mais famosos, assim, mas tem as famílias, né, as subs do escalão aí das elites, né? A gente tem aqui em São Paulo não, né? No Brasil, Neves, a família Neves, né? Aécio Neves, Tancredo Neves. A gente tem a família Sarney, a gente tem a família Collor. Aqui em São Paulo, a gente tem algumas famílias, agora não tá me vindo nenhuma na cabeça. Tem a família Capês. Enfim, a gente tem algumas famílias aqui que são essa linhagem mesmo, né? De oligarcas. A gente acabou dando uma fugida aqui, mas é porque eu acho que tudo tem um pouco a ver, né? E eu acho que porque eu tenho uma preocupação muito grande quando a gente entra nesse tema, que é a gente de pronto já dialogar com aqueles... com os mitos que já existem na sociedade, né? Com as mentiras mesmo, né? Não é mitos, não. É mentiras mesmo que existem na sociedade sobre esses debates. Então, tanto no viés da esquerda, que dividiria a classe trabalhadora, quanto no viés da direita, que é a ideia do vitimismo, que são ambas falácias. A Jupiara acabou aqui de desmontar essas teses e eu espero que você aí de casa, se você pensava isso, não pense mais. Reflita. E aí, mas voltando um pouquinho, aí agora você começou falando das políticas de reparação. Acho que tem uma grande política de reparação que foi objeto de intenso debate no Brasil, que foram as cotas raciais, né? E o Núcleo de Consciência Negra teve um papel importante também, né? Na formulação dessa política. Como é que foi? Você participou disso de perto, assim? Desde 1990. Tá. Naquele período, nós tínhamos como deputados federais o Paulo Paim, que hoje é senador pelo Rio Grande do Sul, e o Luiz Alberto, que era deputado federal pela Bahia. Consegui sentar com os dois, a gente pensou em seminários, fizemos seminários na Câmara dos Deputados, seminários nacionais, fizemos encontro na USP. Isso em que ano? 1990, né? 90, 91. Começo dos anos 90. Fizemos um seminário, um encontro Sul e Sudeste, aqui na USP, aonde a gente debateu a questão. A Benedita da Silva era deputada federal na época, então nós conseguimos fazer uma série de debates. E isso foi tomando corpo. É claro que todas as áreas de atuação você foi entregando em mão de especialistas, né? Para poder, junto com um movimento... Mas elaborar uma coisa consistente. Mas o que me angustiou muito é porque eu falava sempre, né? É fundamental a gente quebrar e entrar para a universidade. Mas por que a universidade não ensino fundamental e ensino médio? Era simples, gente. O ensino fundamental e ensino médio, que foi desmontado pela ditadura militar, com o apoio da classe média brasileira, né? A gente estava fazendo a luta pelos fóruns de educação. E com isso a gente dava a nossa contribuição, e nós também achamos que tem que remontar o ensino fundamental e ensino médio. Mas nós tínhamos e temos ainda um exército de jovens negros que terminou o ensino médio. O que eu faço com eles? Por isso, uma coisa que nos era proibido, que era acessar a universidade pública,
foi a nossa disputa para acessar a universidade pública. Porque eu acho que os jovens negros não podem simplesmente ter um canudo do terceiro grau na mão. Eles têm que disputar a vida acadêmica plena. Se eles quiserem ser pesquisadores, têm que serem pesquisador. Se eles quiserem ser professor doutor, eles têm que ser professor doutor. Então, não pode ser, os negros fizeram a graduação, fizeram o bacharelado. Não pode ser isso. Você tem que abrir para cada um dos jovens poder seguir o caminho que desejam. Então, esta era a grande disputa. E a partir daí, eu tenho que contar a história a partir da minha vivência. Não pode ser só branco falando sobre negro. Negro precisa falar sobre ele com a propriedade intelectual que ele tem. Como sujeito. Como sujeito da história. Então, esta é a grande disputa que a gente tem. E faz todo sentido, né, Jubi? Se você for pensar que a universidade é o lugar que, enfim, é evidente que a discussão sobre a necessidade e a urgência de melhora no ensino médio e no ensino fundamental, ela é muito real e concreta. Contudo, também é uma verdade que é na universidade que você faz ali pesquisas, que você produz um conhecimento que vai sustentar projetos de país, né? E não um só, mas os diversos projetos de país. É na universidade, eu acho que o papel, e aí o professor, eu gosto bastante de uma frase que eu já ouvi o professor Silvio Luiz aqui de São Paulo falar, que é aquela ideia de que ele, enfim, debatendo também com essa ideia do divisionismo, ele fala assim, que quando falam que é mimimi, que o negócio das cotas, que a ideia de cotas raciais, ela, ela divide a classe trabalhadora, então cria privilégios entre negros e brancos. Ele fala que ele localiza a universidade, esse papel que a universidade tem, e mais do que isso, ele vai falar que antes, que eu acho que tem muito a ver com o que você estava falando antes, que antes negros e brancos nem se conversavam, que não estavam nesse espaço. Então, o quanto quanto que muda a estrutura. E mais do que isso, assim, quando a gente debate o sujeito, né, o que você estava falando, assim, de não pode ser brancos falando sobre negros, né, o que na verdade a gente está falando aqui é um negócio que nesse sentido para o país que a gente tem hoje, né, toda aquela elite que você já traçou aqui o perfil, é extremamente revolucionário nesse sentido, né? Porque é você mudar o sujeito do conhecimento, o sujeito do poder. E isso, na prática, é você mudar o sujeito do poder da política também, em última instância, né? Então, enfim, e aí eu acho que... Mas você estava contando, né? O núcleo de consciência negra teve esse papel e começou a formular cotas raciais, né? A proposta de cotas raciais. Aí você fez os debates com os dois parlamentares, e aí como é que foi avançando? Porque, vamos contextualizar uma coisa aqui, gente. Eu fico perguntando as datas, mas porque importa pra gente ver o quantos anos foi necessário, certo? Num país em que a gente teve 13 anos, né, de um governo progressista, num continente em que você teve uma concentração aí de governos progressistas, o quanto tempo foi necessário para se chegar à implementação de fato, né, dessa política, né? Bom, a gente consegue fazer essas viagens. Diversos sindicatos e movimentos de trabalhadores técnico-administrativos nas universidades públicas brasileiras começam a abrir curso pré-vestibular com participação voluntária de alunos das universidades como retorno que eles falavam que estavam dando à sociedade, e começa a se ter uma compreensão que não era uma questão de negro você transformar a universidade.
Era um projeto para democratizar a universidade, democratizar o conhecimento e democratizar os saberes. Quando você começa a ter esse avanço, a gente começa a esbarrar nas chamadas elites políticas, econômicas, financeiras do país. Bom, com a entrada do governo Lula na direção do país, a gente tem uma Carta dos Intelectuais Negros Brasileiros, que aí apresentam para ele todas as nossas reivindicações. E uma das reivindicações muito levada a sério, olha que a gente pode fazer um monte de crítica ao petismo, ao que foi o processo do governo Lula, mas que ele encampa a questão das cotas para as universidades federais e dá um outro salto. Qual é o outro salto? Ele constrói algumas universidades federais no país e escolas técnicas. Isto abre efetivamente um campo de acesso de negros às universidades. Aí nós podemos vir discutir a questão das permanências, nós podemos vir discutir a questão desses professores não negros que estavam na universidade, que não estavam preparados para receber esse contingente de alunos negros, de qual é o processo de luta dentro das universidades e de estudantes... Por condições. Esses estudantes pretos se apoiando, tanto para enfrentar o racismo dos professores brancos, como para poder permanecer nas universidades. É uma luta que é uma luta boa de se fazer, mas é uma luta que já custou algumas vidas de alunos negros que tiraram a própria vida dentro das universidades públicas, né? E, para nossa tristeza, aonde nasce todo esse debate, que é na Universidade de São Paulo, foi a última universidade a implementar cotas, que foi agora, no final de 2007, com uma juventude negras e brancas brigando pela democratização da universidade. A USP, que seria vergonhoso se ela não fizesse isso, ela faz isso em 2017 para acesso em 2018. Nós estamos com uma série de denúncias sobre fraude de alunos brancos que entram na universidade, e a universidade até hoje não nos chamam e nem tentam. Não prestam contas sobre esse processo. Isso. Sim. Que é muito simples. Todo mundo, mas ele se autodeclarou preto. Falsidade ideológica é crime. Sim. Então, tem coisas que eu vou tratar dentro do mundo administrativo da universidade. Agora, crime a gente chama a polícia. Resolve-se assim. Sim. Bom, pessoal, a gente está aqui caminhando um pouco para o final do programa, temos aí alguns minutinhos. Eu queria aproveitar, pegando assim toda essa história, a gente viu aqui a história riquíssima do Núcleo de Consciência Negra, da tua trajetória como militante. E eu acho... Enfim, acho interessante a gente parar para pensar como todas as bandeiras históricas da trajetória da Jupiara, né, a gente tem muita essa ideia de... Infelizmente, a interseccionalidade ela ainda não está tão consolidada, né? Mas é impressionante como as reivindicações da trajetória dela, hoje elas, ainda bem várias delas, viraram reivindicações de todo o movimento, porque se avançou no sentido de compreender que essas são reivindicações para democratizar a universidade, para democratizar o país, para democratizar a educação, democratizar os saberes, como você acabou de falar aqui. Mas ainda é preciso, na minha opinião, que a gente entenda todas essas reivindicações que são
que são do movimento negro, né? Quem deve ter o protagonismo, na minha opinião. Contudo, elas são reivindicações nossas, né? Nossas, da esquerda brasileira, certo? E dos democratas brasileiros, né? E se é que existe algum sério no Brasil, né? Mas, enfim. E aí eu queria que você terminasse contando. Você acabou de falar aqui do problema que teve na USP, certo? Você é uma mulher, então, que tem sua trajetória intimamente ligada com as principais reivindicações e lutas históricas do movimento negro no Brasil. Eu acho que a questão das cotas raciais, mas não só, a questão da lei do ensino da história da África nas escolas é outra, certo? Mas eu queria... E você, enfim... Eu digo você, mas é evidente que a luta foi coletiva. Mas é evidente que a luta é coletiva. Eu queria te perguntar um pouco, Jupi. Pra você, então, uma militante que, na tua opinião, né? É evidente que a luta é coletiva, mas eu quero saber a tua opinião mesmo agora. Por uma mulher que lutou e apontou, mirou tão certo na vida. Eu acho, pelo menos, vendo. Porque foram 20 anos de luta e agora o Brasil tudo tem cotas. E agora, ai de quem fala contra, né? Hoje em dia fica feio, né? Hoje em dia quem é contra tem que dar aquela segurada. Hoje em dia todo mundo é a favor desde o garotinho. Hoje em dia todo mundo é a favor desde o garotinho. Mas para uma mulher que mirou tão certo, eu queria saber quais são os próximos principais desafios dessa luta no Brasil, porque acho que você mirou muito, assim, é uma coisa que fica muito clara quando você conta tanto a história do núcleo, que se enrosca aí com a tua própria história, né, que foram desse setor do movimento negro, a gente teve conquistas históricas, né, e avanços estruturais mesmo, democratizantes na estrutura, né, no Brasil. Né, que inclusive eu acho que a gente tá vendo um pouco, né, o enfrentamento agora, né, porque é um processo também, a fúria das elites tem a ver com as cotas raciais, né, tem a ver com esse projeto racista, mas eu queria te fazer essa pergunta, queria te perguntar quais, na tua opinião, qual que é o próximo desafio da negritude, de um projeto democratizante? Pra gente ter uma ideia, a gente tem que voltar ao início. Tá. Nós conseguimos algum avanço porque nós estávamos no momento de reabertura do país. Então, junta todas as lutas populares com... nós somos 54% hoje. Uhum. Com as nossas aspirações e a gente dá um salto de qualidade. Neste momento... que é o momento de fechamento do país, né? Assim. A gente não sabe o que pode acontecer amanhã, mas é um momento que o país se fecha, que todas as possibilidades democráticas estão ameaçadas. Eu acho que só tem um jeito para avanços, para qualquer plataforma mais progressista ou democrática do país, que é uma luta por uma sociedade que não seja essa e que seja justa, porque essa sociedade nunca foi justa. Então, não tem um discutir de um projeto para a população negra que ele não esteja embutido dentro de um projeto, sem medo de errar, socialista. Então, quando eu estou falando, quais são as nossas aspirações? As nossas aspirações é tomar pela raiz, por isso eu adoro ser radical, né? Você toma pela raiz o desejo, o anseio de liberdade, o desejo, o anseio do conhecimento, o desejo, o anseio de ser sujeito da nossa história. Então, para qualquer passo que possamos continuar dando, nós temos que pensar um projeto que não é desta nação que aqui está. É de uma nação efetivamente voltada, aí eu vou falar, acho que de maneira que as pessoas possam entender um pouquinho melhor, que eu tenho falado em socialismo, né? Mas voltar para o social. Vamos voltar para o social. Isto é que é fundamental para cada homem, para cada mulher, para cada jovem, para cada senhor,
negros ou não negros que sejam da classe trabalhadora. Tomar na sua mão a sua história e ter uma outra sociedade. Então, Isa, a gente precisa avançar muito, porque o retrocesso com esses senhores no poder foi muito grande. E para a gente poder avançar, quando eu digo assim, Branco não conta a minha história, eu conto porque a nossa história sempre foi contada por uma única ótica. E eu tenho condição de ser sujeito e contar com você a minha história. Para poder transformar, você não vai transformar esse país sozinha, nem eu. Nós precisamos de uma parceria, enquanto classe trabalhadora, enquanto pessoas que se respeitam, negras, brancas, índios, e fazer a transformação social. Não tem uma mudança com uma única etnia nesse país. Agora, me desculpe, né? Esse tipo de canalhada que tomam conta do poder, isso daí não é disputa de ódio, não, porque quem destila ódio são eles. Eles têm que ser varridos, têm que ir para a cadeia. Não dá mais para você usar a imprensa, mentir para o povo brasileiro e continuar dilapidando o patrimônio público desse país. Então, tanto o judiciário como o executivo, como o legislativo, a gente precisa limpar, botar na cadeia. Quem tem que botar? Um juiz seletivo, né? Uma justiça seletiva e um congresso golpista, que é onde as pessoas... Hoje eu estava rememorando aquela deputada que elogiava o marido que era prefeito e que no dia seguinte o homem honesto foi preso porque era ladrão. E é com isso que a gente lida. Então, para pretos, brancos, trabalhadores, só tem um jeito: unidade para transformar esse país e ter um país efetivamente socialista. Bom, sem mais palavras, na verdade eu queria te pedir... Bom, a gente está chegando aqui ao final do programa. Eu queria agradecer muito, muito, muito a você que mais uma vez assistiu a gente. Eu recebi aqui vários comentários, eu nem li porque todos eram parabéns, 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 te elogiando muito. Enfim, muito interessante essa entrevista. Verdade, dona Jupiara. E aí fala o Espiridião, que acho que deve ser alguém do PP... do PP, quer acabar com 50% de atendimentos do SUS, usando para financiar a atenção de alta complexidade nos planos de saúde privados. Aí o Judson Rosa, que fala: essa mudança só vai ocorrer quando formos fortes e firmes nas nossas convicções. Parabéns, Jupiara, tu é ótima. Do Clóvis Rosa. Parabéns, queridas, a vossas lutas. Aí a Damares Fernandes comentou: interessante demais. Bom, gente, muito obrigada a vocês que acompanharam aqui o programa de hoje. De fato, foi um programa muito especial pra gente. E virão outros, porque eu termino esse programa com uma vontade de quero mais. Assim, já tinha umas 4 perguntas aqui de desafios mesmo, que eu acho que estão colocados pra gente. Mas certamente a Jupiara, essa não vai ser a última vez que a gente vai ver ela aqui. Aliás, sempre que for possível, a gente vai estar trazendo ela aqui pra convidar com a gente pra, de fato, provocar a gente a essas reflexões, provocar a gente a esses avanços. É uma mulher com uma trajetória de muita luta e, como a gente viu também, de muita conquista. E nós temos profunda admiração por você. Agora, para finalizar, eu queria te pedir, pensa que tem muitas mulheres assistindo a gente aqui, né? Que vão assistir ou que tiveram a oportunidade de assistir ao vivo. E a tua trajetória, assim, ficou muito clara que é uma trajetória de vitórias. Isso me chamou muita atenção. Que é uma trajetória que, assim, eu sei que o retrocesso e tá difícil, né, e tal, de pensar em vitórias e conquistas nesse momento, mas o fato é que é uma verdade no Brasil. Na tua trajetória na política brasileira. E aí eu queria te perguntar, para essas meninas, né, enfim, para essas mulheres negras ou não negras que estão assistindo a gente, qual é que inclusive estão olhando para esse período de retrocesso com uma certa desesperança,
né? De vez em quando é difícil, né? A gente que nunca viveu nenhum período assim, que é uma geração como a minha que se formou já já se formou e nasce já no período pós-ditadura militar, no período já com uma democracia representativa mais consolidada. É muito difícil, né? A gente é muito difícil, vem sendo muito difícil. Eu venho ouvindo isso muito das minhas amigas, companheiras de militância, o quanto que é difícil, o quanto que é assustador por vezes viver momentos assim. Então, e aí, enfim, a tua trajetória é uma trajetória de muitas vitórias, muita luta. E eu queria saber que recado que você daria para essa juventude que está te assistindo aqui, que tem muita referência em você. Conheço já uma lista de alguns. Assim, todos os momentos são momentos que não são tranquilos, que a gente possa deitar em berço esplêndido. Eu sempre digo que quando eu estou mais triste, mais desesperançada, com vontade de ir para casa, eu ligo para uma das minhas amigas. A gente chora um pouco junto, reclama bastante, mas levantamos no outro dia altamente energizada para continuar a luta. Eu sei que não é fácil, mas é necessário. Então, eles esperam sempre que a gente esmoreça. E eu acho que sempre eu preciso pegar na mão de uma jovem ou de uma colega mais antiga e com esta energia trocada a gente continuar na luta. A nossa unidade é o que pode nos fazer derrubar barreiras, ultrapassar algumas fronteiras para a gente poder continuar sonhando. Eu digo, sonhar e lutar ainda é o que me fortalece, me deixa viva. E eu espero que o mesmo aconteça com vocês. Vamos bater nas paredes, vamos dar um passo atrás e vamos continuar caminhando à frente. Eu acho que não tem muita coisa pra gente falar. É só que com a luta que a gente constrói a vida. Tá bom? Gente, muito obrigada a vocês que assistiram. É isso mesmo, o momento é um momento de dificuldades, mas é o que a Jupiara falou pra mim, você tem toda a razão. Eu acho que é sempre buscando também. Eu acho que essa conversa aqui foi muito importante pra isso, porque por vezes a gente fica muito assustado com o momento que a gente vive, né? E a gente tem uma tendência a ver a realidade de uma forma fragmentada, mas a verdade é que antes de nós já tiveram bons e maus momentos, e depois de nós vão continuar tendo bons e maus momentos. Nós somos aí uma parte desse processo maluco, mas não esqueçamos que os bons dias certamente virão e que, enfim, a gente tem que perseverar. E eu acho que bater a cabeça em mais algumas paredes aí, mas a vitória vai chegar com certeza. A vitória de um projeto de um país mais justo, mais igualitário, democrático e social. Pra não dizer socialista. Na verdade é socialista mesmo. Tá bom, então, gente, um beijo pra vocês, um abraço, até a próxima semana no Porquê Feminista. Hoje foi um prazer. Foi um prazer. O portal Brasil 247 está iniciando agora uma campanha de assinaturas solidárias. Num momento como esse, de avanço do conservadorismo, do discurso de ódio e de intolerância em toda a mídia, é mais do que importante fortalecer os meios democráticos e que dão voz aos movimentos sociais. Por isso, eu apoio essa campanha do Brasil 247.